Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Deus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou ao lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou no sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-me. Quando viram isto, os discípulos ficaram assustados e caíram no rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não condeis a ninguém esta questão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado os mortos. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Mesmo segundo domingo da quaresma do ano, segundo domingo, nós refletimos a transfiguração de Jesus. Cada claro, cada um com o evangelista, né? Que Mateus chamaram-nos em dúvidas, é que dá esse episódio da transfiguração, né? O católico até agora, o evangelista do Evangelho é São Mateus, com a transfiguração, é citando o evangelista Mateus. A primeira leitura, né? Trecho do livro Gênesis, e nos mostra a caminhada de Abraão, depois do chamado de Deus, faz-se chamar Abraão. Deus chama Abraão, convida-o a deixar a terra e a família, e a partilha um outro de outra terra, para ser um sinal de Deus no meio dos homens e das mulheres. Quando Deus faz essa proposta, Deus chama Abraão, ele nem imagina o que eu espero lá do outro lado. Sair da terra, talvez da terra, dos seus costumes, dos seus parentes, de sua família, enfim. Toda aquela coisa que já não vem a mim, e Deus propõe para ele um grande desafio: partir para outra terra, para outro lugar. E Abraão ainda sempre o desafio de Deus, chamado de Deus. O autor descreve de uma forma muito bela a resposta de Abraão ao chamamento de Deus. Sem discutir, sem se opor,
sem pedir qualquer explicação, sem por nenhuma condição. Com todo os seus gestos, falem mais do que mil palavras. Depois de escutar o desafio de Deus, o patriarca se despede ou se acabe. E Abraão partiu com o Senhor adiante. Ele confia na promessa de Deus, ele confia na palavra de Deus. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei teu nome, de modo que não te torne uma bênção. Então, Abraão, ele confia na promessa de Deus. Por isso que ele vai, por isso que ele avança, por isso que ele tem um bom motivo de se desinstalar, porque ele confia na palavra de Deus. Isso nos faz pensar. Quantas vezes Deus te ama também a sair do nosso comodismo, a não se desinstalarmos a partir. E às vezes a gente coloca um tanto de dificuldade a Deus, né? Que Deus ele continua chamando, ele continua nos apresentando desafios, mas o compromisso é. Porque Deus nos chama também da realidade, das suas necessidades. Deus nos chama através dos fatos, dos acontecimentos da vida, através da sua palavra, através da Eucaristia. Deus nos chama. E às vezes ele fala que o outro Deus não está chamando. Muitas vezes isso acontece e a gente se fecha. O comodismo de uma coisa preguiça espiritual. Mas Abraão não, ele escuta Deus, ele escuta. E assim acolhe os desafios e as propostas de Deus, segundo Pai, confiando. Porque Deus, quando nos dá uma missão, uma responsabilidade, ele não deixa a gente tem as condições necessárias para a gente realizar aquela missão, para a gente assumir aquela responsabilidade. Aquilo que São Paulo fala, eu sei em quem a gente. E Abraão é uma coisa. Ele parte confiante em Deus na sua promessa. Então, Abraão nos representa o poder de crente, de alguém que confia, que se lança, que assume os desafios e as propostas de Deus. Dando louvor, pretende ensinar aos seus concidadãos e a nós hoje a obediência às propostas de Deus. Obediência às propostas de Deus. Obediência radical às propostas de Deus. Pensando nisso. O Evangelho, Jesus, a caminho de Jerusalém, faz o primeiro magnífico da paixão, o caminho da salvação esperado pelos discípulos é muito diferente. Jesus sabia, foi tomando consciência disso, né? Que o seu projeto, a sua missão, não era benefício. O projeto não era benefício pela vontade religiosa, política, missão dele. Jesus está tomando consciência que as autoridades religiosas, políticas, não estavam de acordo com as propostas, que não viam com os olhos, ele ficava do lado dos pobres, dos pregadores, dos doentes, daqueles que eram desprezados pela sociedade de então, sistema religioso, sistema de. E por isso, na caminhada para Jerusalém, ele vai fazer uma glória da paixão, vai dizer que vai acontecer vitória. Nós estamos indo para Jerusalém, sempre no poder político e religioso. Lá eu vou ser utilizado. Eu vou ser perseguido. Eu vou ser preso.
você não curava, eles vão me matar. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, quer dizer, eu vou vencer. Projeto do Pai confiou será poderoso pelo mundo. Então, quando Jesus fala da sua paixão, sofrer, tudo que ele iria, tudo que ia acontecer com ele, os discípulos ficam decepcionados. Tanto Pedro vai chamar Jesus à parte e dizer: Senhor, Deus, eu te lembro disso. E Deus vai chamar de destravados, porque na cabeça dos discípulos, que era no lugar da época, o Messias viria, o Cristo viria, seria alguém vigoroso, com todas as pompas, com todas as honras, de maneira triunfal, aquela coisa toda. O Messias que viria para destruir o inimigo. E qual era o inimigo que eles queriam que fosse destruído? O poder romano, o Império Romano, que dominava a calcaria. Como hoje nós temos as grandes potências oprimindo os pequenos, os Estados Unidos para os países, fazendo guerra, não respeitar a ONU e não querem saber de morrer criança, pessoas inocentes. E eu estou fazendo guerra para salvar vidas. São guerras para matar, são de poder político, poder econômico, é isso. Nada justifica o guerra, nada justifica. Então, o que eu digo dessa opressão, como nós hoje também queremos ficar livres de toda a opressão, desses que oprimem o povo Deus, que fazem guerras, que geram violência, que geram miséria. E aí, para poder fortalecer o ânimo profundamente de amar os discípulos, Jesus não consigo Pedro, o Tiago e João, e revela pela montanha a glória da divindade. Que Deus, Tiago, mas os será que esses três eram os preferidos? Eram os queridinhos de Jesus? Eles davam mais trabalho para Jesus. De mais dificuldade de assimilar a proposta e a mensagem de Jesus. Por isso que Jesus chama os três para esse momento da transfiguração. Uma transfiguração. Eu já disse na Mateus que é duas coisas. Revelar quem é Jesus. Ele é o filho amado do Pai. E um convite. Esse homem, porque ele disse. Esse contar de Jesus significa viver como ele. Pois sua voz não é som. Mas a própria vida, a qual ele educou livremente, aqui está um dos ensinamentos mais importantes para as humanidades de todos os tempos, para todos nós, a necessidade da escuta de Jesus, o Filho amado do Pai. Esse é o meu Filho amado, no qual eu uso o meu agrado, confia nele. Coloca nele a sua vida, a sua esperança, a sua salvação. Escuta o que ele diz. Escutar é viver o evangelho. De que maneira, né, Jesus? Amando, servindo, acolhendo, sendo humano e misericordioso com as pessoas, se colocando ao lado dos sofredores, dos esquecidos, daqueles que não eram considerados pela sua sociedade. Então, entender Jesus, e hoje também, sermos humanos, misericordiosos, nós não vamos encontrar em uma passagem dos evangelhos, Jesus descreve como Jesus tendo preconceito de alguém, Jesus excluindo alguém, tratando alguém de maneira grosseira, de maneira estúpida. Não.
Nós vamos encontrar segundo Jesus humano, sendo Deus, mas humano, misericordioso, acolhedor, que hoje a gente vê. Então, escutar, nós, esse escutando, são faz outras fotos do que o próprio Deus, mas falta mais agora. Nós, às vezes, damos muito mais crédito a palavra lá das redes sociais, da internet, do que a palavra de Deus. Às vezes, as palavras da internet, das redes sociais, tem muito mais crédito. Às vezes a gente já acolhe na toda verdade, e veja que acolher a palavra de Deus como Jesus como verdade, como verdade ele libera, ele salva. E às vezes a gente ouve essas vozes, dando crédito que está nas redes sociais, também tira muita fé de Deus, e a gente fica divulgando, escutando essas vozes do fundo. Nós somos muros que nos separa, que a onda nos julgam. E não receber o outro, vai jogar fora tantas coisas, mas cantando a voz do Filho amado de Deus, a gente continua como de um dele. Onde se continua a fazer rendáveis relações humanas, de justas entre nós. Nós, às vezes, dedicamos muito mais tempo às redes sociais, lendo, escutando, do que a palavra de Deus. Quanto tempo eu identifico a palavra de Deus? Teríamos de pensar que isso desaparece, galera. Quanto tempo eu fui ali na internet, nas redes sociais, escutando, ouvindo, que às vezes é tantas mentiras, não procuro saber a verdade, e fico disseminando. E a palavra de Deus. Temos que escutar a palavra de Deus e divulgar, espalhar a palavra de Deus. Diante da mentira, diante das fake news, divulguemos a boa notícia, a palavra de Deus, que salva, que liberta. Porque Moisés e Elias na transfiguração. Porque Moisés e Elias, Moisés representa a lei de Elias, os profetas. E Jesus é aquele que veio realizar todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas. É como o Antigo Testamento. Por isso que Moisés e Elias estavam ali. Mas depois eles desapareceram, porque já cumpriram a missão deles. Já apresentaram ao mundo o Messias, o Cristo, o novo profeta, o novo legislador. A dele veio cumprir a dele e os profetas, aos graças, aos apóstolos, da glória da eternidade. Jesus que quis manter viva neles a chama da esperança. Com sua morte do sonho não tinha. Por isso, eles não devemos desanimar em alta ladrões. Nós cristãos, a gente primeiro recursos. E não existe cristianismo sem luz. Não existe vida cristã, vida da igreja, vida matrimonial, vida presbiteral, vida religiosa sem cruz. Quem não quer cruz, não siga Jesus. Ele vai dizer isso. Quem é sempre discípulo, ele não precisa ser sempre e põe a sua cruz e me siga. São desafios, os combatemos, as decepções, as perseguições, as incompreensões, mas o horizonte da luz está resolvendo. É isso que Jesus mostra na transfiguração. Por isso, diante do mesmo símbolo do compromisso, do testemunho, Jesus diz: levantai-vos e não tenhais medo. É próprio que Jesus dá força aos traídos e ele corajado a levantar o medo de assimilar, a viver o Evangelho. Bora a quantidade doente
necessitava da força de Jesus e a levantar-se para superar a vida. O desânimo nesse início são necessárias duas coisas: escutar Jesus como Deus, como ordenou, e deixar-se tocar por Ele. Aparece lá, é um caminho que começa com a conversão, com voltar-se para Deus, para a sua palavra. Passa pela cruz que conduz à ressurreição. Hoje, a palavra de Deus nos faz convites muito concretos. Primeiro, sair de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Sair de tudo aquilo que se impede de acolher a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração. Sair de tudo aquilo que nos divide e nos separa. Segundo, subir, procurar meios de oração, de silêncio, de encontro com Deus. Para contemplar o mistério de Deus. Temos aí nas sextas-feiras, a missa da penitência, às 5:30 da manhã, havia saga à noite, os encontros de oração, de reflexão dos grupos, a Eucaristia, o dominical, e também nossos momentos pessoais de oração. Então, preciso isso, subir, e terceiro, escutar, colocar a palavra de Jesus no centro da nossa vida. Não são as palavras da internet, das redes sociais, que devem ser o centro da nossa vida. O centro da nossa vida deve ser a palavra de Jesus. Dessa palavra nós devemos confiar, acreditar, acolher a vida, acolher o coração, disseminá-la, anunciá-la aos outros. E o quarto, descer. Descer para o extremo, beber. A tentação dele é que os cristãos não vamos ficar com essa rodando. O que nós vamos fazer lá embaixo? Lá embaixo é disférdia, é trânsito, é gente brigando, é guerra, é violência, é mentira, é não sei mais o que. Vamos ficar lá no sossego. É a tentação de muitos cristãos. Descer a montanha sim, para se abastecer de Deus. Mas é preciso descer para não testemunhar, para testemunhar o amor de Deus, para ensinar o amor de Deus, para defender a vida em todas as suas expressões, em todas as suas faces. Dentro da transfiguração, Jesus nos convida a descer a montanha e retomar a dolorosa caminhada da missão, do testemunho, do compromisso. Pela transfiguração, Jesus mostra que essa realidade hostil em que vivemos pode e deve ser mudada, transfigurada. O caminho é escutar o filho amado de Deus e segui-lo com fidelidade. É responsabilidade de cada um e de cada uma melhorar a aparência do mundo, desfigurar pela maldade, pela violência, por tantas injustiças, e transfigurar a consciência acerca do que é ser cristão, transfigurar os corações, transfigurar a consciência a ser cristão. Não basta dizer, eu sou cristão, eu sou batizado. Às vezes eu sou cristão de nome. Como cristão, eu tenho que ter consciência do que significa isso. Como cristão, eu não posso estar de acordo com nada que gera guerra, violência, preconceito, disciplinação, desilusão. Como cristão, fazendo isso, tem que ter essa consciência. Como cristão, eu não posso aceitar mentira, desonestidade, não posso aceitar que alguém passe a pedra no olho. Como cristão, eu não posso deixar
que ninguém seja maltratado, desrespeitado, tenha seu direito de não se violar. Questão de consciência. Lei 16 de 2011. Luiz vários vídeos do estado de São Paulo, trabalhar na consciência. Nós não somos donos da consciência, mas temos que formar na consciência das pessoas. Porque ser cristão tem obrigações, ser cristão tem consequências. Então não é ser cristão apenas o dom, que a caminhada parece mal. Nos ajuda a descobrir esse crítico glorioso. A esse dá e a cumprir a sua voz, para que a paz e a ressurreição aconteça dentro de cada um de nós.